Eu sou a Obilene. E eu sou o Wesley. E esse é o Parceiros Cast. Cast. E a seguir você vai descobrir o que fez o Wesley dizer isso. Só que enquanto eles estão jogando, eles descobrem que eles estão falando com o espírito do amigo que morreu e o que fez a Obilene dizer isso. Quem é que invoca? Tipo, olha, vem tu, espírito que tá na fila de espera. Olá! Olá, parceiros, tudo bom? Se ajeitem, porque está começando mais um episódio desse podcast multiplataforma, amador mais amado dessa nação, o Parceiros Cast. Minha nossa, meu filho, que abertura, viu? Que introdução. Eu acho que essa introdução que o Wesley fez foi para animar o nosso nosso próprio ânimo, porque forças ocultas, mais uma vez, tentando abalar com a nossa estrutura emocional para que nós conseguíssemos gravar, mas Deus é mais. Quem vê a gente rindo nos episódios não sabe a raiva que a gente passa durante a gravação e antes da gravação para conseguir gravar. Sim, sim. E falando em forças ocultas, isso está muito relacionado com o tema de hoje, né? Já que você não pode ir contra o inimigo, junte-se a ele. Então, nós vamos nos juntar às forças ocultas hoje, né? Para conversar um pouco com você. Mas antes disso, né, nós temos o nosso ritual de comentar um pouquinho sobre o episódio anterior. E os comentários do episódio anterior. Amei a junção da temática com tudo. Ah, sim. Aqui é assim. Pois é, então, gente, a gente teve bastante comentários na semana passada, porque como a gente grava no meio da semana, a gente não conseguiu pegar tudo, né, prestar atenção em todos os comentários que tivemos em vídeos anteriores, como, por exemplo, no vídeo do React, que a gente fez. Inclusive, se você não viu, vai lá no YouTube e vê o vídeo do React da gente, que a gente fez de Marlon e Michael, que tá uma resenha. E a gente, como a gente explicou antes, né, a gente vai fazer a cada 15 dias, na sexta-feira, a gente vai fazer um vídeo extra, que pode ser um react, pode ser outras coisas também, não é mesmo? Mas enfim, então, no YouTube a gente teve o comentário de Evanelli, né, que sempre está aí marcando presença. Mamãe parceira. E aí ela disse que o programa do Datena e do... É Bach, é? Como é o nome desse homem? Segundo uma entrevistada dele, é Batman. Pronto. Estão perdendo para esse episódio. No episódio passado a gente falou sobre histórias de assalto. E foi um episódio assim... Com vários tipos de sentimentos, né? É. Foi uma montanha-russa. E ela também disse que já quer o episódio ao vivo. Olha aí, quem sabe, né? Vem Se a aí. gente conseguisse... Se a gente conseguir... Não, tô brincando. Ia fazer aquela meta. Se a gente chegar a 100 pessoas... Poderia ser. Vamos colocar. Vai. Se a gente chegar a 100 inscritos no YouTube e no Instagram, 100 inscritos, só 100, a gente faz um episódio ao vivo e a gente convida vocês, a gente marca com vocês para estar, assim, o máximo de vocês presente, né, no chat durante a gravação para ser resenha. Correto. Tá vendo? Então, a gente sabe que vocês têm muitos amiguinhos que vocês podem compartilhar, que não conhecem o podcast ainda, que não estão inscritos ainda, que não me seguem ainda. Então compartilha, se você quer esse episódio ao vivo, está lançado aí o desafio. Não vamos deixar nenhuma data, né, porque a gente não quer passar vergonha, mas vamos deixar essa meta aberta e quando a gente atingir a meta, a gente dobra a meta. Mas a meta até agora é que nós cheguemos aos 100 inscritos e seguidores, não é isso? Exatamente. Então compartilhe, pelo amor de Deus. Muito bem. E a gente também teve um comentário de Abilane sobre o assalto do necrotério. Sim, ela explicou, né?
Para ficar mais claro, porque foi uma história assim. Você não chega e diz, olha, teve um assalto, tive um assalto, sofri um assalto em frente ao necrotério. E deixa por isso mesmo. Então ela disse que o assalto aconteceu na porta do necrotério porque ela estava saindo da ESGA no horário da noite e indo para casa de uma amiga que mora na rua que fica em frente ao necrotério do Hospital do Moura. Então elas foram a pé porque é bem curto, ou é bem perto e curto o caminho, porém perigoso, né? Como tudo na vida. É verdade, tá vendo? Nem sempre o fácil é o melhor caminho. Amém. Amém. Então é isso, gente. Nós agradecemos mais uma vez a participação de vocês nos comentários do episódio anterior. E agora nós podemos partir para o episódio de hoje. Bora embora? Pessoal, esse episódio, na verdade, eu tô muito animado para esse episódio. Porque eu acho que desde que a gente começou o podcast, nas primeiras reuniões, eu já falava para a Blaine, olha, vamos, né, organizar para a gente fazer um episódio que saia na semana que seria a semana de Halloween, digamos assim, né, que é comemorado Halloween, Dia das Bruxas. Aqui no Brasil é o dia do folclore, né, o dia do Saci. Super agora, legal. Que... Então, faz tempo que eu tô super animado para esse episódio, porque assim, para quem não sabe, eu, Albilene, nosso grupo de amigos e amigas, mais amigas que amigos, a gente gostava, né? Infelizmente a gente não está podendo fazer muito mais, de fazer umas coisas assim no Dia das Bruxas, né? E também em Sextas-feiras 13. Toda vez que tinha Sexta-feira 13, a gente gostava de assistir um filme de terror, de suspense. Era sempre um evento. A gente filmava vídeos só pra gente, baseado nesses filmes, né? A gente fez Contato de Quarto Grau, a gente fez... qual foi o outro que a gente fez? Atividade REC a gente fez, Atividade Paranormal, Amizade Desfeita. Todos os vídeos que vocês nunca vão ver. Nem adianta pedir. Desculpa. Ninguém vai ver esses vídeos, mas assim, maravilhosos. E também, na época, aconteceram algumas vezes, quando a gente estava no ensino médio, que a gente conseguiu se reunir para fazer festas de Dias das Bruxas, né? A gente se juntava na casa de Natália, beijo Natália, para poder fazer essas festinhas. E nem adianta vir gente aqui reclamar, vocês estão no Brasil, por que vão comemorar Halloween? A gente comemora o que a gente quiser. Se a gente quiser comemorar alguma coisa lá da Escócia, a gente vai comemorar, tá? Sem apropriação cultural. Enfim, gente, por favor, né? Por favor. Eu sei que ninguém aqui dos nossos cariceiros vai comentar, mas só para adiantar. Se outra pessoa de fora vier falar alguma coisa assim. Porque eu sei que tem gente... Exatamente. Até porque a gente cresceu, todo mundo da idade da gente cresceu assistindo filmes durante essa época, falando de Dia das Bruxas. Querendo ou não, meio que fica, né? A gente toma emprestado essa cultura, não tem pra onde correr. E, inclusive, nas festinhas de Halloween, né? A gente tem fotos. Pode passar bem rápido, tipo assim, num flash de imagem, as fotos da gente, eu e tu. Vamos mostrar aqui umas fotos bem rápido de como foi. Milésimo de segundo. E... Pra quem tá no YouTube, claro, né? Quem tá no Spotify. Exato, vai pro YouTube. Não, mentira. Vai imaginar. Você tem todo o direito de ouvir no Spotify. Mas assim, vai ser bem rápido, só pra ilustrar mesmo. E assim, a gente decidiu falar sobre esse tema, tô muito animado. E vamos começar com a seguinte pergunta. Albilene, tu acredita em coisas sobrenaturais? Então, eu cheguei num ponto da minha vida que eu não duvido mais de nada. Eu, felizmente, nunca vi. Nunca tive nenhum... Já tô adiantando um pouquinho. Comigo, sozinha, eu mesma, eu e alguma coisa sobrenatural, nunca tive nenhuma experiência. Mas as histórias que eu já ouvi, e de pessoas assim, mais próximas de mim, parecem ser verídicas. E como eu falei, eu não duvido mais de nada na vida, porque se a gente tá... Pensa só, se a gente tá num lugar que é uma bola e gira, e a gente não cai,
no meio de um nada, com outras coisas, outras bolas que também não caem, estão lá penduradas, e mais um monte de coisa que brilha. Se isso é possível, uma coisa que a gente sabe que existe, mas não vê de fato, facilmente, então outras coisas também podem existir, entendesse? Entenderam? Tem tanta coisa que acontece, que existe, que a gente não consegue explicar, porque isso também não poderia existir, né? Não que eu queira ver, né? Não que eu queira ter contato, né? Longe de mim, mas se existe, exista longe de mim. Mas eu acredito que pode existir. Eu não vou dizer que eu acredito assim, que nem aquele povo que vai atrás, que pesquisa, que vai a fundo, porque eu acho que quanto mais você vai atrás da coisa, mais real ela se torna para você, né? Então, como eu não quero ter nenhum contato, eu deixo a coisinha lá no canto dela, Faz sentido. respeito. E se existir bem, se não também, bem melhor ainda, né? É isto. Mas eu acredito que pode ser possível sim, não duvido de nada. E você, Wesley? Uhum, uhum. Nossa, eu super acredito. Super acredito. Agora, assim, nunca aconteceu nenhuma experiência sobrenatural, digamos assim, comigo, mas eu super acredito. E eu até agradeço que nunca tem, porque de vez em quando você escuta as histórias das pessoas, pode ser uma coisa da criação da cabeça delas. Gente, se for real ou não, se for uma coisa criada pela cabeça das pessoas, eu tô feliz que não aconteceu comigo, porque eu sou super Eu já medroso. ia perguntar, tu queria que acontecesse contigo? Não mesmo, de jeito nenhum. Eu chego, só de pensar, minha perna já fica aqui gelada, parando de funcionar. Porque A eu fico trombose pensando, já vem. só eu tenho certeza que se esse episódio chegar ao momento que fica uma coisa mais sombria e eu estiver editando isso à noite, eu vou parar de editar para poder fazer outra coisa, porque eu já fico meio assustado. Isso aconteceu, Eu não sou foi? assim. Em outro episódio que tu tava editando e tu ficou com medo? Qual foi? Foi qual episódio? Acho que foi o de teorias Ah, da foi. conspiração, acho que é o episódio, se eu não me engano. Que nem é uma coisa tão assim pesada, mas eu tava editando de noite e aí eu já comecei a escutar uns barulhos assim na cozinha, que era só a porta batendo, eu já disse, eu vou parar aqui e vou Mas dormir. assim, quando, por exemplo, tu tá numa situação em grupo, eu tô perguntando, mas eu acho que eu já sei a resposta. E começa a acontecer alguma coisa assim estranha. Tu guarda pra tu, fica lá só com medo e com a fanfic na tua cabeça, achando que tá acontecendo alguma coisa, ou tu espalha, diz, gente, pelo amor de Deus, tá acontecendo isso. Eu vou dizer, minha gente, eu vou perguntar se alguém se tá acontecendo com alguém, o pessoal tá anotando, né? Se chegar o momento que realmente eu sinta que minha vida tá em risco, eu vou sair correndo e deixar todo mundo. A verdade é essa. Tipo de amigo, né, que a gente tem. Não, eu vou deixando claro. Primeiro eu Realmente. aviso, depois eu corro. Ele avisa em forma de Se quiser pergunta, né? correr, Ah, siga-me. ele avisa em forma de pergunta. Vocês estão vendo isso aqui? Né? Eu, como eu nunca. Não, mas isso não justifica. Quer dizer, como eu nunca tive nenhuma experiência, eu não tenho tanto medo. Mas tu também nunca teve experiência e morre de medo, né? Então não justifica. Mas assim, até pra filme de terror mesmo. Felizmente, né? Porque eu acho que isso é uma coisa boa. Eu não tenho tanto medo. Eu fico. Então, né? Eu fico esperando que alguma coisa, assim, realmente me faça medo e me tire o sono. Mas não acontece. A única vez que isso aconteceu foi quando eu tava na casa de uma tia minha. Veja só o contexto. Eu tava na casa de uma tia, foi visitar, eu e meu pai, a gente foi visitar ela depois de muito tempo. E assim, num contexto de visita familiar, tava na TV passando um filme de Fred Krueger, acho que é assim o Uhum. nome. E eu não tava prestando atenção na conversa, eu comecei a prestar atenção no filme. E aí eu comecei a ficar com um pouco de medo dele e tal. Foi o único filme que eu lembro assim que eu tive realmente medo. Os outros não, dá um negocinho no coração, um sustinho, mas assim, medo de ficar sem dormir, eu não tenho. E também dessas assombrações, dessas coisas. Acho que se eu visse, eu realmente ficaria com medo. Mas pelas histórias que o povo conta, dá só um negocinho agora de ficar que nem o Wesley com a perna já. É, como é? Necrosando, eu não tenho. Só dá um negocinho. Mas medo de morrer, não. Necrosando foi ótimo.
susto assistindo o filme, eu preciso comentar. Teve uma vez que eu tava assistindo, faz pouco tempo, eu tava assistindo It, a versão clássica, né? Que é bem longa até, porque se eu não me engano era uma série de TV, a primeira versão. E eu tava assistindo e é dividido em duas partes. E aí depois eu tava numa parte, assisti toda a primeira, aí fui assistir a segunda. Quando eu fui assistir a segunda parte, né? O pessoal daquele caso já sabia que eu tava assistindo. E aí, meu irmão Ed chegou do trabalho, eu tava justo na cena da biblioteca que acontece um monte de coisa estranha lá. E não é que é um filme que dá medo o antigo, principalmente por causa dos efeitos especiais, porque é antigo, mas para mim, deixa o clima de tensão no ar. Aí, o Wellington chegou do trabalho, viu que eu tava assistindo, aí foi fazer as coisas dele, e aí justo no momento que eu tava lá bem assim, vidrado no filme, ele chegou super devagar, que eu Mas foi nem de propósito? escutei. Então, de propósito, ele chegou bem devagar e quando chegou bem perto, bem assim atrás de mim, ele pulou para dar um barulho bem forte e gritou bem alto no meu ouvido. Minha Nota gente, 10. eu virei para trás e disse, nem me assustou. Mas ele vai ficar sabendo disso agora, né? Mas assim, não me assustou pelo orgulho, né? Que eu não quis dar o gostinho a ele. Mas por dentro, eu acho que eu fiquei branco, eu gelei. Eu senti meu espírito saindo e voltando. O medo que eu nunca tive, um susto tão grande feito esse, mas na hora que eu virei, eu não mostrei, eu não dei Os olhos cheios de lágrimas. Nem pra me não mostrar, assustou. mas agora vai ficar sabendo. Mas minha filha, o susto que tive não tá escrito. Olha, pensa numa sensação ruim, foi como se fosse uma descarga elétrica no meu corpo. Foi horrível. Então, o bom de assistir filme assim com alguém que tem muito medo é que você ri muito, né? A gente tem experiências assim de quando era sexta-feira 13 juntar o grupo pra assistir um filme de terror. E assim, você não sabe se você se assusta com o filme ou com o susto dos outros ou com você rindo do susto dos outros. Assim, é um misto de sentimentos muito bom. Tu ouviu o que eu Ah, disse? memória, né? É um misto de sentimentos, eu escutei. Ah, eu terminei de ficou. É Exatamente. pra pelo menos Né? Aham, é. Mesmo sem atuação, minha entender, né? Eu filha. tava fazendo isso também antes. Realmente. Eu acho que o bom de assistir filme relacionado a isso é porque assim, a gente tem medo, mas é uma coisa segura, porque a gente tá vendo no filme acontecendo, não é na vida da gente. Mas em relacionado a todo esse tema, assim, de coisas ocultas, vamos falar de medos. Tem algum medo, assim, que seria mais, assim, esquisito? Não, o primeiro de todos são 2 homens numa moto, né? Esse é um medo assim que supera todos os outros, independente de ser natural ou sobrenatural. Já é Mas uma assim, entidade, né? já é uma coisa assim, já tá separado de todos os outros. Mas eu tava lembrando aqui, a gente falou de filmes, né? Eu lembrei de outro filme que eu consegui ter um pouquinho mais de medo, que foi Annabelle. Em alguns momentos, assim, essa boneca do demônio. E o que, tipo, tem a história. Pronto, tem a história real, né? A gente vê que a boneca é de verdade e sabe de toda a história por trás, dá aquele medinho. Então, geralmente o que me dá mais medo é quando tem alguma coisa relacionada ao real. E eu lembro que hoje em dia eu acho que não tem nada que, de fato, assim, objeto ou alguma coisa concreta que me dê medo. Mas eu lembro que foi até na Copa de 2002, nessa época aí. Eu dormia em um quarto que era bem escurinho, mesmo se tivesse com luz. E eu lembro que foi numa época que meus pais e minha irmã, que eu dormia no quarto com a minha irmã, tinham viajado para um casamento. Eu fiquei com os meus avós. E tinha uma boneca no quarto. Ou não sei se eu tava sonhando que tinha uma boneca. Eu sei que eu tenho essa lembrança de nesse dia específico, tipo, não ter conseguido dormir direito, porque eu tava vendo uma boneca, não sei se ela existia mesmo ou se eu tava sonhando,
que parecia que queria me matar. Alguma coisa assim. Eu sei que eu não consegui dormir direito e fiquei vendo. Acho que era uma boneca meio loira, não sei, alguma coisa assim. Que me assustou bastante. Aí por isso que eu lembrei também agora de Annabelle. E tem outra coisa também, mas daqui a pouco eu digo. E tu tem algum medo assim, tipo, com algum objeto, alguma coisa concreta? Tipo, como a gente tem medo de palhaço, por exemplo. Tu tem algum medo assim? Não. Eu acho que eu já comentei antes, não sei se é aqui, mas muita gente sabe que eu tenho um problema com manequins. Hum, Eu tenho uma muito esquisita perto de manequins. Eu não gosto de jeito nenhum. É uma sensação muito ruim. Não é um medo, mas eu não gostaria de estar trancado num quarto só com manequins. Eu não sei, é uma sensação muito esquisita. Pode ser o manequim que for. Eu tenho uma agoniazinha. Não sei se é medo, não é nada sobrenatural, mas assim. Não, não é uma coisa que me assusta, embora eu já tenha me assustado uma vez, tomado um susto, porque eu estava passando num lugar, tinha vários manequins, e um se mexeu, mas na verdade era um cara que estava vestindo as roupas que ele estava vendendo. E aí eu pensei que era um o susto, manequim, meu eu pai. quase morri na hora. Esse foi um susto. Mas eu não me sinto bem perto de manequins. Tu falasse também de ficar sozinho, de quando estava dormindo na casa dos teus avós. Aqui em casa, hoje em dia não, nem tanto, mas quando eu era mais novo, essa casa, eu não sei o que é que ela tinha, parecia que as paredes estavam. Sabe quando você estala Uhum. os dedos, pronto. Era como se a casa fizesse isso quando eu estava sozinha. Eu escutava Essa as casa paredes aí que tu fazendo. tá? Aham. Mas eu não via, né? Eu escutava quando eu estava sozinho. E eu sei que que eu não sou a única pessoa que escutou aqui em casa isso. O pessoal daqui de casa também já escutou. Mas assim, eu tenho. Sabe uma coisa que eu tenho muito medo? Nunca mais eu escutei. Mas quando eu era criança, eu tive um sonho de Alice no País das Maravilhas. E era justamente na cena que a rainha ia pedir para cortar a cabeça de Alice. E aí eu tava no sonho, né? E eu tava lá, nem lembro direito o que era, mas ela falava, a rainha, ela falava num tom de voz que era muito devagar e era um som muito tranquilo, mas era muito assustador o jeito que ela falava. E aí eu fiquei com muito medo durante uma semana desse tom de voz que ficou na minha cabeça gravado. E aí, uma vez ou outra, quando eu escuto esse tipo de voz, que é ameaçador ao mesmo tempo que tranquilo, eu fico muito assustado, sei lá. Mas nunca mais aconteceu. Eu não sei explicar como é, eu só sei quando eu sinto. Que, que resenha, né? Você ficar com medo da voz. É um tom de voz muito específico, é muito assustador, não sei explicar. Minha gente. Isso me lembrou. Agora eu tô duvidando das minhas histórias, se elas foram verdade ou não. Há muito. O importante é que você Eu lembre. lembro, mas agora tô tentando entender se era sonho ou se era realidade. Há muito tempo atrás mesmo, a gente usava orelhão, né? Quem não tinha telefone em casa usava orelhão pra ligar pros parentes internacionais, como diria um youtuber aí, internacionais que moram em outros estados. Sim, aí uma bela noite eu fui. É uma rua aqui abaixo. Fui no orelhão com a minha mãe pra ligar pra minha tia que morava em São Paulo. E aí, não sei se tu lembra dessa história. É numa rua aqui, nessa próxima esquina, e aí entrando e na primeira esquina à esquerda tinha uma casa que vivia fechada. E tipo, tem a casa e meio que um portão de garagem que vivia fechado também. E eu lembro que tipo tinha meio um homem na casa que ficava falando com os outros, mas ninguém sabia quem era e se era mesmo um homem, sei lá, alguma coisa assim. E eu sei que eu ficava muito assustada, porque eu fiquei pensando, sei lá, esse homem quer fazer alguma coisa com a gente, ou então é alguma entidade, alguma coisa que tá lá preso. Mas eu lembro que, não sei se foi só eu, mas existia uma voz ali, atrás, que era assustadora e ameaçadora. E, tipo, era meio que uma lenda. Mas eu sei que tinha uma pessoa ali naquela casa. Tu lembra dessa história? Não, não lembro não. Não vou mentir. Agora eu tô pensando se foi real ou se só eu criei tudo isso na minha cabeça. Que eu vi alguma coisa e fiquei com medo. Pode ser, né?
Independente, o medo Não, foi isso foi real. real, eu lembro direitinho. E, tipo, isso faz muito, muito, muito tempo, né? Porque é época de orelhão, minha gente. Muito tempo. Eu fiquei com medo. Tem mais algum? Aqui tem dizendo sombras e Ah, vultos. sim. Pronto, isso aí já é uma coisa mais atual. Mas assim, não é uma coisa que eu me assuste tanto, mas assim, acontece. Vez ou outra, quando eu tô sozinha, eu vejo alguma sombra ou alguma coisa passando, eu olho assim. Tipo, não que esteja literalmente passando, mas sabe quando sua visão Aham. periférica pega alguma coisa? Recorrentemente isso acontece. Eu vejo alguma coisa. Pode ser algum problema de visão? Pode ser. Pode ser que eu tenha um tumor na cabeça? Pode ser. Bem Grey's Anatomy. Mas, vez ou outra eu vejo. E, tipo, não é que me assuste, mas faz parte desse universo, né? Então, eu achei interessante colocar aí na nossa pauta para eu lembrar de dizer que, vez ou outra, eu vejo algum vulto, alguma sombra, assim, sem ter. Tipo, tem alguns lugares que, obviamente, vão fazer sombra, né? Dependendo da luz do lugar, mas tem outros que não. Já acontece também isso comigo. Agora sim, né? A gente vizinho, será que não tem alguma coisa aqui perto, né? Porque É. de vez em quando acontece comigo. Também tem gente que diria que isso é quem deve, né? Quem fez coisa errada e tá preocupado. Na outra vida, né? Não, a gente Ah, fica, nessa vida fica agora? assustado. Assim, porque- É, Ah, pois. Aí o espírito vem cobrar. Tem algum espírito assim tomando conta de mim, é, sei lá, tentando me ajudar nas tarefas do dia a dia e tal. Mas assim, direto eu vejo. Eu sinto alguma coisa passando assim, ou vejo alguma coisa. Mas assim, já de boa, sabe? Já fiz até amizade com esses outros, assim, a gente convive bem. cheguei aí, A gente, gente convive cheguei. bem, sabe? E eu acho interessante, porque, tipo, pronto, justamente essa minha tia que minha mãe liga, ela segue o espiritismo, né? E acho tão Aham. interessante, assim, o que eles acreditam e todos os conceitos. Eu não vou saber falar nada. Mas eu acho muito interessante, sabe? Tipo, de acreditar Aham. que os espíritos estão por aí. Tem aquelas novelas, né, da Globo que tratam sobre esse assunto. Interessante. E tirar aquele estigma de que, sei lá, os espíritos são coisas ruins, aquela coisa toda de fantasma que foi criado, né? Não sei se eu acredito, mas eu acho interessante toda a teoria. E tu? Tu acredita em espírito, fantasma, essas coisas? Mulher, eu acredito sim. Ainda porque eu não Então vou tu acha. acreditar. Porque deixa eu não sou cético de jeito nenhum em relação a essas coisas, né? Como se fosse tipo, eu não acredito porque existe a ciência e não sei o quê. Eu acredito que. Então, a gente vai ter que puxar outro tema, que é sobre experiências sobrenaturais para poder falar sobre Já é o isso. tema do episódio. Ah, Ah, não, da é? Não, pauta, mas é né? por causa Sorry. Mas deixa aí da naturalmente. Deixa pauta. acontecer naturalmente. Pronto, arrasou. Porque assim, eu cresci escutando histórias, porque minha família toda, tanto lá de pai quanto de mãe, eles cresceram afastados da cidade, no sítio, né? E eram sítios que eram perto um dos outros, né? Relacionado de mãe e de pai, onde eles viviam, né? E aí tem muitas histórias relacionadas a coisas que a gente pode considerar sobrenaturais, que são relatadas por esses parentes meus, principalmente os mais antigos. E à medida que o tempo vai passando, essas histórias vão morrendo. Então, eu acredito sim que existem essas coisas, porque pelas histórias que me foram contadas e mais de uma pessoa que presenciou certas histórias, eu acredito sim, sabe? Nunca vi, prefiro não ver. Inclusive, porque quando a gente for mostrar um relato de uma coisa que aconteceu, né, eu prefiro só acreditar assim, sabendo dos outros, Aham, sem nem. precisar Pronto, passar. é. Mas assim, eu não sei se é normal, pode ser na verdade anemia ou alguma coisa assim. Antigamente, em alguns lugares que eu chegava, de vez em quando eu sentia uma sensação muito ruim, sabe? Mas é uma sensação muito ruim, que era como se eu, tipo, para explicar, sei lá, como se me desligasse durante, assim, um milésimo de segundo. Tipo, eu sentisse uma coisa.
Isso porque tu chegava num Uma flor. lugar. Num lugar específico. Dependendo do lugar. Não sei porquê. Tenho certeza que se alguém levaria isso, que acredita mais nessas coisas, falaria que é de alguma coisa sensitiva, que deveria trabalhar mais nisso, não sei o quê. Se for, não, prefiro que não seja, Tô bem sabe? assim, Né? Tô bem assim, deixei eu no meu canto, nunca aconteceu essas coisas, né? prefiro assim, Exatamente. bem longe. Eu aqui escutando a história e pensando, poxa, Interessante. e ela lá no canto dela. E tipo, é muito. É, acho que foi o máximo, assim. Aham. É muito doido você pensar, tipo. Porque eu acho que é meio que um conforto também. Você imaginar que você morre, mas aí você pode voltar, você vai ter uma vida depois da morte, né? Você vai estar lá vagando por algum canto, fazendo alguma coisa, sendo um espírito bom, sei lá, ajudando os outros, dando luz para os outros, né? Porque, tipo, você pensar, morri, pronto, e pronto, isso é uma coisa que eu tenho medo, muito medo de verdade. Morrer e, tipo, acabou. Porque eu fico pensando muito, pronto, isso, eu não tô dizendo, o que me dá medo é coisa real, realidade. Que eu sei que vai Aham. acontecer, ou que já aconteceu. Pronto, eu fico pensando, vê só a divagação existe isso. Enfim, existe Existe agora. agora, se não É, existir. antes de nascer, você não era nada. Então você não lembra nada, não acontecia nada, tinha nada. Era um vácuo, nada. Entendeu? Aí você vive sua vida. E se você não acreditar nessa vida pós-morte, você vai morrer e não vai ter mais nada. Nada. Sabe o que é nada? Tipo um vácuo, acabou. Tá entendendo? Vocês estão entendendo Tô, nisso que eu tô tô. pensando? Isso me assusta muito. Ontem mesmo eu pensei nisso. Tipo, vez ou outra vem isso na minha Aham. cabeça, meu Deus. Quando eu morrer, não vai ter mais nada. Nada. Aí, tipo, o que eu penso que acreditar nessa vida após Uhum. a morte pode ser um conforto pra esse tipo de pensamento, eu acho válido. Mas eu não sei se eu acredito assim, a fundo. Eu acredito que seja possível, mas como eu nunca tive nenhuma experiência também, eu não digo, eu acredito 100%, entendeu? Eu acho que é possível. Aham. Mas esse pensamento me assusta muito. Tipo, se eu morrer amanhã, que, né, Deus o livre. Mas se eu morrer amanhã, pronto, acabou, entendeu? Não tem mais nada. Vai ficar, Aham. eu imagino Não, assim, uma tela o, preta e pronto, acabou. Eu não vou estar sentindo nada, não tem mais nada. E aí você não vai e ter a, outra vida. Isso, pronto, é o maior medo que eu tenho, pronto, tá estabelecido, é o maior medo. Morrer e não ter mais nada depois. se, dependendo da religião, né, porque tem várias religiões que vão explicar esse negócio da pós, do pós-morte, né, de maneiras diferentes. Inclusive o antes da vida, né? Não vamos entrar muito nessa discussão nesse momento, porque a ideia hoje é passar mais para essa coisa da resenha como é do sobrenatural. Mas, se for relacionado a medo de morte, o meu medo relacionado à morte é estar assim, tipo, aqui o Wesley no momento com 26 anos, aí chego, sei lá, amanhã e morro sem ter feito as coisas que eu queria ter feito. Nem isso eu também fico Esse pensando. sim, Eu fico pensando, pronto, morri. Não, agora eu tenho que aproveitar. Tem que fazer várias coisas, tem que fazer um monte de coisa pra viver, né? Mas assim, o teu medo é não ter feito, né? uhum, As coisas, o meu medo é o depois. Morri, sim, é. depois não tem mais nada. Não, o meu seria mais relacionado agora. Eu acho que assistindo Grey's Anatomy Gente, assistam. e vendo um monte de morte que tá acontecendo. Gente, eu tô na quinta temporada, então tudo que eu tô assistindo, porque eu quero acabar logo. Então, toda aquela história, né? Por mais que tem umas coisas que você pensa assim, minha nossa, que mentira. Mas tem algumas mortes que você fica pensando e realmente é. Muita gente que morre, né? Assim, no ápice da juventude, ou então, enfim, de várias maneiras, sem ter feito ou provado de várias coisas que queria ter experimentado, né? Então, eu fico pensando nisso, meus planos, meus projetos que eu quero fazer, terminar a faculdade e várias outras coisas. Se eu morresse sem terminar essas coisas. Esse podcast virou enterro. Vamos mudar de assunto, pelo amor de Deus, né? Porque vai que a gente morre mesmo, mas vamos usar. Eita, olha, falaram isso sobre a morte no podcast. Não sei o quê. Ele falando, não, não, Já não, chega, pensou? chega, acabou, pronto, gente, tchau. Esse é o podcast de hoje. Tá, beijo, vamos para o próximo assunto. Não, mentira. Mas ainda
Agora sim, nós tivemos a confirmação do meu maior medo. Sim, mas falando sobre experiências sobrenaturais, né? Vamos falar sobre os fantasmas e acreditar nesse pós-vida. Nós temos um relato, né? De gente que já passou por isso ou esteve muito perto de passar por isso, não é? É a nossa parceira, Uhum. Rafaela. Vamos ouvi-la? Vamos sim, eu estou muito animado para escutar essa história. Na verdade, eu preciso falar, antes de passar, que ontem à noite eu estava editando os áudios, porque vocês que assistiram o episódio anterior no YouTube, perceberam, eu acredito que perceberam que durante o relato de Evanelli e o relato de Washington, algumas das reações minhas e de Albilene, quando estava nos áudios, não batia com o áudio. Foi um problema na hora da edição, porque eu tive que encurtar o áudio, só que eu encurtei o áudio depois que a gente escutou. Então, a gente escutou um áudio de 7 minutos, só que no vídeo a gente só escutou de 5. E na hora de ajeitar o. Enfim, deu muito problema, então eu deixei como estava e entreguei. Aí ontem eu estava escutando os áudios para poder ver se ia cortar. Eu decidi que não ia cortar nada dos áudios. E quando eu escutei esse de Rafaela, foi tipo terminando de escutar e abrindo um vídeo de uma coisa engraçada, porque já era Uma meia-noite oração. de áudio. E eu lembro que ela me contou essas histórias. Ela contou várias histórias, essa é a versão resumida, né? Quando a gente tava viajando. Eu fiquei assim, de boca aberta. Eu desconta mais, desconta mais. Porque, minha gente, é uma riqueza de detalhes. Pronto, é isso que me faz não duvidar. Essas histórias assim. Enfim, vamos lá para o relato. Então, amigos, é o seguinte. Quando eu trabalhava aí em um famigerado colégio muito antigo da cidade de Garanhuns, tinha muitas histórias, né, de assombração, porque assim a gente dizia que o colégio é tipo Hogwarts, né? Todo mundo que morre fica lá assombrando. Aí tem a história da menina que, né, essa eu não presenciei, essa me contaram. Uma das meninas da faxina estava limpando o espelho do banheiro feminino à tarde, até que então uma moça vestida de branco passou e fechou com tudo a porta do banheiro. E ela só viu pelo espelho, né? Só que, assim, o pessoal que trabalhava lá à tarde, principalmente o pessoal da faxina, viam com tanta frequência, né, que nem se assustavam mais. Inclusive, tinha até os apelidos que eles davam, porque eram sempre as mesmas assombrações, não, sempre as mesmas criaturas que apareciam. Tem também a história das pegadas no balde de tinta, que foi quando os meninos estavam pintando, fazendo serão à noite, pintando os portões, algumas paredes para começar o ano letivo, e aí alguém passou, né, como se alguém tivesse passado, derrubado o balde de tinta, e quando esse balde de tinta caiu, a tinta escorreu, lógico, e aí eles começaram a ver os passos na tinta escorrida. E eles têm fotos, têm vídeos desse dia. Então, assim, histórias é o que não falta. Maravilhoso. E você vê que ela cria uma relação, um respeito, porque ela não fala assombração, ela fala criatura. Então ela trabalhou há tanto tempo lá, ela também fez parte desse quadro de funcionários que já estão acostumados. Então ela já respeita, né? Tem uma relação assim mais íntima. Nossa, mas para pensar, né, nesses prédios antigos. Inclusive, falando de escola, né, porque ela fala dessa do espelho que vê mulher de branco. Eu não sei tu, mas no meu ensino fundamental, né, a gente tinha umas brincadeiras, às vezes, um pouco diferentes, Perigosos, digamos assim. talvez. Porque, por exemplo, a gente pegava, eu não sei quem já fez isso, a brincadeira do compasso. Não é uma dança da Luciana, realmente pegar o compasso e aí colocar, tipo, eu ensinando Vamos a lá, fazer. gente, pega aí Pega o tutorial, pega o compasso. Vamos fingir que quem não tá vendo isso lá, quem tá vendo no Spotify, ouvindo no Spotify, meu pai do céu, quase não sai. Finge que isso daqui, que eu tô segurando na mão, é um compasso. Na verdade, estou segurando uma tesoura. E aí, o que é que você faz? Você abre o compasso e aí você coloca ele na folha,
certo? Então, uma das perninhas na folha e a outra perna, ela vai apontar para palavras como sim, não, principalmente sim, não. E aí você faz perguntas, e aí o compasso gira, né? E vai responder a pergunta. Às vezes que eu fiz isso foi para brincar, para assustar o povo. Pra dizer, olha, nossa, sim, não. Né? Tem aí também o do copo, que é basicamente a versão hipster, para não dizer de pobre, daquele Jumanji. tabuleiro Ah, Ouija. Jumanji é igual. Cabeça é Jumanji. Desculpa, Jumanji é o quê? É dos Jumanji não é daquele filme. Que dinossauros. é um também, mas aí quando vai jogando vai aparecendo Então, Lego, aí não vai tô aparecendo... totalmente errada. É um jogo também com essas bagaceiras. Mas desculpa, achei engraçado. Sim. É a versão, né? Low. É a versão de pobre, que é basicamente você escreve também num papel, você escreve talvez letras, você escreve sim, não, né? E todo mundo vai colocar os dedinhos em cima do copo, e aí vai mexendo, né? Enfim, já brinquei disso, já. Eu acho que eu brinquei só a do compasso. A do copo eu acho que eu nunca tive coragem, não. Mas fico pensando, a do copo. E a do compasso também. Quem é que invoca? Tipo, olha, vem tu, espírito que tá na fila de espera, esperando pra brincar, participar dessas brincadeiras. Quem é que invoca? Quem é que vai chamar? Tipo, é aleatório, vem qualquer espírito. Porque tem um textozinho pra você chamar antes. Tipo, vem das profundezas dos espíritos. Não sei. Não Como é que sei, daí a acontece gente esse teria ritual? Tu, que tu lembras? procurar rituais para ver. Não. A gente só. Eu acho que por isso que Vamos lá, nunca deu pesquisa. certo, ainda bem. É porque Porque eu, nunca, teve eu uma mesmo nunca vez, levei a sério. na escola de cinema, que eu paguei uma disciplina lá, a gente fez um curta, que deu super errado o curta, mas era basicamente isso, tipo, a história que eu escrevi era que dois amigos, ou seja, iam se juntar três amigos para jogar, só que um se atrasa, e aí os outros dois decidem, vamos brincando por enquanto. Por enquanto. Só que enquanto eles estão jogando, eles descobrem que eles estão falando com o espírito do amigo que morreu enquanto estava vindo jogar com eles. Esse espírito é rápido, né? Já morre, já transcende, já tá trabalhando. Não, mas aí ele não percebeu que morreu, ele só chegou. E aí Oh, enquanto meu estava Deus. jogando, é que Morreu descobrem. e continuou no corre, né? Fazendo o que tem que fazer. É, Responsável, né? É um foi o roteiro espírito que eu fiz, responsável. mas deu Isso é... super Meu errado. Deus, eu viajei agora. Vocês querem? Enfim, continue. Não, foi o roteiro que eu fiz. A gente foi Ah, gravar e deu super errado, enfim, por vários motivos. Só que eu procurei na internet as palavras que são usadas para rituais como esse. E a gente usou no vídeo seria em as espanhol, né? palavras em latim. Detalhe. Dá toda uma emoção Em a espanhol, mais. só que a gente pegou em latim. Só que aí eu vi como uma pessoa disse que era feito esse tipo de ritual. E aí eu mudei várias coisas para que vai que desse certo e a gente acabasse chamando o mesmo espírito Vai querer enquanto levar tava a sério, fazendo. né? O espírito que tá na fila de espera. Aí a gente não fez. Mas assim, as meninas da minha escola do ensino médio, porque assim, tinha os banheiros dos meninos, que eram duas portas, e aí dentro dessas duas, ou seja, um banheiro, outro banheiro, e só. O das meninas não, era basicamente uma sala que tinha um espaço, aí tinha um lugar para lavar a mão, e aí tinha as cabinezinhas No ensino dos médio? banheiros, que eu acho Ah, no ensino nada mais fundamental. justo. Reparação histórica. Eu pensava, minha nossa, de vez em quando elas se juntavam lá dentro e ficavam lá super conversando, porque tinha espaço, né, para ficar lá. Eu ficava, pronto, não tem, parecido com ou o banheiro de The Office das mulheres, que tem até um sofá, digamos assim. No caso delas não tinha. Ou então a sala dos professores de Todo Mundo Odeia o Chris. Eu acho que Que era tem assim um o banheiro, palco, porque né? essas meninas nunca queriam sair de lá. Mas enfim, de vez em quando acontecia que umas delas se juntavam para chamar a loira do banheiro. E saía todo mundo correndo depois que. Ah,
a chamada, né, da loira do banheiro. Mas nunca aconteceu nada, não. Também, na minha escola São os do... clássicos da juventude. No fundamental também. Eu não, como eu falei, eu não ia, né? Não levava a sério. É como eu disse, se existe, existe até lá. Não vou mexer, fique na sua, que eu fico na minha. Não vou atrás. Mas aí, claro que tinha também, né, pessoas da minha escola no fundamental que iam lá pro banheiro, chamava e saía correndo. E claro que tinha gente que dizia que via, não sei o que, não sei o que. Mas isso me lembra o programa do Gugu, que tinha o quadro Lendas Urbanas. Que era toda a dramatização da loira do banheiro, tinha toda uma história bonitinha e uma explicação, né? Porque ela era loira do banheiro, que eu não lembro, né? Mas é isto. Enfim, mas assim, você jovem que está escutando, é tão estranho, né, dizer você é jovem, porque eu me sinto super jovem ainda, um adolescente, de 26 anos, quase 30. Quase com 30 anos, enfim. Se você, jovem ou criança, estiver escutando esse podcast, por favor, eu não vou dizer que não faça, porque eu fiz. Mas assim, tome cuidado com essas coisas, porque às vezes a gente brinca e vai que Não, e tem aconteça umas alguma coisa. atualizações, né? Porque tem aquela Momo, envolvia brincadeiras, né? Uns desafios, então... Mas umas coisas bem mais pesadas então, essas, né? Era melhor antigamente. Tome muito cuidado. Não era tão perigoso assim. Tome muito, muito cuidado com esse tipo de coisa, porque, principalmente se for alguma coisa de se machucar, evite. Oh, tão titio. Do copo e do compasso. A do copo e do compasso. É uma coisa que não machuca, mas eu estou dizendo, eu não estou indicando, tá? Mas eu não vou dizer que não faça porque se eu fiz. Se aparecer um leão, um dinossauro na sua sala, você já sabe por que foi. Não tá avisado. Tá? E, inclusive, esse relato que eu vou agora pedir à Belene a licença para passar, ele tem um pouco dessa coisa do brincar com o desconhecido e desafiar o desconhecido. Essa história é uma história real que aconteceu na minha família, mas muito próxima, aconteceu com meu pai. Meu pai, minha tia e um tio meu que faleceu. Mas não foi nessa história, tá? Que aconteceu o falecimento, só para deixar claro. Mas é uma história, assim, mais voltada para, digamos assim, o folclore, mas não deixa de ser uma coisa sobrenatural. Então a gente escuta primeiro esse áudio e depois eu comento um pouco sobre ele. Porque eu cresci escutando essa história e eu escutei também essa história da minha avó, ou seja, eu escutei a versão do meu pai, da minha tia e da minha avó sobre essa história. Então vamos lá. Misericórdia. Bom, uma vez, eu e meus dois irmãos, Daniel e Tonho, subimos para a mata para brincar com o saguinho, brincar com as coisas, né? Aí chegou lá, o meu irmão, seu pai, Daniel, começou a chamar Caipora, que o povo chamava assim, né, lá no sítio. Aí eu com medo, e eu falando, não, vamos chamar não. Aí ele disse, se ela aparecer, nós dá um prato de pimenta a ela. Então eu era menorzinho. Aí, daí a pouco eu vi eles se enganchando nos matos, e eu vi umas pancadas, e eles começaram a chorar. Aí, até aí eu não entendia nada, e foi como que a gente não conseguia mais sair desses matos. E como eu estava defendendo, eu não tive nada, né? Só eles dois que chamavam coisa, que falavam que ia dar um prato de pimenta para elas, aí eles apanharam muito, que ficaram cheios de espinho. Eu fui conseguindo tirar eles de dentro da mata, que era uma reserva de mata, né? Que tinha da casa do meu pai para cima, era a reserva de mata dele, e do meu tio também, né? Meu tio João Boleiro, irmão do meu pai. Lá no final do sítio, né? Aí a minha mãe nem sabia que a gente estava lá. Aí a gente foi conseguindo. A gente pegava também frutos, maracujá que tinha para comer. Aí a gente veio saindo da mata e eu não conseguia tirar eles. Aí nós começamos a chorar.
E eu fui conseguindo, né, trazer eles. Aí a gente encontrava muito cipó, muito coisa embaralhando, né, a gente, sem a gente conseguir. Mas como eu estava protegida, que eu não falei nada, aí eu sentia barulho, gargalhada, como se fossem umas criancinhas. E eu trazendo, né, meus irmãos. Consegui chegar e tinha uma plantação que já era mandioca, capim. E eu fui trazendo eles, né, trazendo. Aí quando chegou, até aí era a terra do meu tio. Quando a gente chegou na do meu pai, aí tinha um espinho e dentro do capim, onde os bichos, os boi comiam, né? Aí eu fui conseguindo trazer, e pé de araçá. Aí eles apanharam com o pé de espinho, eu acho que eles se batiam, né, nos pés de espinho, no seio, e eu conseguia tirar eles. Eu só sei que quando a gente chegou em casa, eles chegaram com a cabeça toda cheia de espinho, eles apanharam muito, muito mesmo, tanto Daniel como Tonho. E aí eu consegui chegar. Aí a minha mãe ficou sem acreditar em mim. Eu disse, olha, aconteceu assim, eles apanharam muito, porque eles começaram a chamar esse bichinho chamado caipora. E aí veio, né, como se fossem umas criancinhas, que ela ria como se fosse barulho de criança, era o que eu ouvia. E sentia bater muito neles. E eu ficava defendendo um, defendendo o outro. Quando eu me virava para um, o outro apanhava. E dava aquelas gargalhadinhas e eu consegui tirar eles. Chegar até esse canto que era já onde era pasto, né? Tinha pé de caju, pé de manga, pé de pitomba e tinha também pé de espinho, que eram os espinhos que nascia lá, que agora eu esqueço. Acho que o pai sabe o nome do... chamava espinho de chifre de bode, que era um espinho, botava assim umas varas cheias de espinho. Aí eles chegaram, quando batia assim com força, o espinho largava. Aí eles chegaram em casa com a cabeça com espinho, minha mãe foi tirar, foi mandar eles tomar banho. E foi um sofrimento muito grande para poder conseguir tirar meus irmãos de lá. Só que como eu fiquei defendendo, eu sempre falava, não fala isso, que meu pai disse que acontece, que essas matas são mal assombradas. E eles não acreditavam, né? Daniel não acreditava. E começou a chamar esses bichinhos, venha que eu tenho que dar um prato de pimenta para vocês. Que as pessoas falavam que elas não gostavam de pimenta, elas gostavam de cigarro. Se as pessoas estivessem fumando, até o meu pai contou uma história que ele subiu para tirar umas madeiras, para fazer umas varas. Aí ele fumava, né, e colocava o cigarro assim na orelha. Aí ele disse que deu um tapa tão grande nele e uma gargalhada e o cigarro sumiu. Aí pegou o cigarro dele. Aí eles gostavam disso. Tinha pessoas que levavam fumo quando subia lá para a mata, o cigarro, e colocava lá num toco, num canto assim de madeira. E aí entrava na mata. Mas existia mesmo essas coisas lá, que foi verdade com a gente. E com meu pai aconteceu várias vezes. E meu pai foi um tapa tão grande que ele sentiu que ele ficou sem escutar. E uma vez ele se assustou lá para a mata, que depois desse dia ele tinha o costume de almoçar e ia pegar madeira ou alguma coisa. Aí ele se assustou e depois desse tempo ele não quis mais ir. Ele não ia mais nesse horário assim que ele almoçava e ia. A mãe ficou reclamando com ele e aí ele não foi mais. E pronto, só isso. Beijinho, beijinho. Amei como ela foi fofa, falou toda essa história, assim, só isso, beijinho, beijinho, minha gente. Interrogação, interrogação, interrogação. Pois é. Vocês aí de casa que estão escutando no Spotify, vendo a gente pelo YouTube, vocês podem acreditar ou não, fica a critério de vocês. Eu acredito nessa história, porque, como eu disse, eu já escutei essa história não só pela... Essa é a versão da minha tia, eu já escutei a versão do meu pai, a versão minha avó contando assim como foi para tirar os espinhos, né, da cabeça do meu pai e do meu tio. E segundo minha tia, né, também teve essa situação que meu avô levou um tapa tão grande de uma caipora que ele ficou sem escutar por um bom tempo por uns ouvidos, né? Passada. Minha gente. Que loucura, né? Por isso que eu digo, fique lá no seu canto, exista para você mesmo e me deixe em paz. Que eu não vou mexer com você. Também não vá atrás, não vá mexendo com as coisas que elas vão lá e provam que existem mesmo, né? E você ainda leva coisas que as coisas não gostam, que as criaturas, como diria Rafael, não gostam, é pra afrontar mesmo, né? As coitadinhas. Deixa elas quietas lá. Ixi, gente. Mexeu com elas, veja como foi, né? Foi pisa. Pois é. E fora, essa é só uma das lendas
do nosso folclore, né? E tem tantas outras, tipo, tem uma riqueza imensa, né? E que se a gente for ouvir relatos, tem vários também, né? Certamente. Esse é só um dos que nós podemos usar de exemplo, né? Misericórdia. Exato. É isso, né, gente? Já peguei meu texto aqui. Eu escolho Deus. Eu escolho ser amiga de Deus. Mais alguma coisa que você queira acrescentar? Não, só isso. Beijinho, beijinho. Como diria sua tia. Muito obrigada, tia de Wesley. Muito obrigada, Rafaela. E se você também tem uma história aí de assombração, conta pra gente. Por favor, escreve lá nos comentários do YouTube ou manda DM no Instagram. Ou então fala com a gente pelo WhatsApp. E é isso. Estaremos aqui, todos ouvidos. E semana que vem a gente comenta os comentários de vocês sobre esse episódio. Conta o que você achou. Compartilha. Lembra que eu falei? Compartilha, pelo amor de Deus. Pra gente chegar aos 100 inscritos e fazer nosso episódio ao vivo com vocês, claro. E é isso. Muito bem, pessoal. Muito obrigado por ter escutado até aqui. E até semana que vem. E mais outra coisa, essa semana a gente tem vídeo saindo na sexta-feira. Um vídeo extra, bem legal para vocês. Então, fiquem então atentos. pessoal, um beijo e Beijo, gente. Durma com Deus. tchau, tchau.